Deus. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Uma palavra que eu acho que vocês vão ouvir muito nesses 2 dias de evento é posicionamento. A gente vai ouvir até nosso ouvido coçar. Por quê? Porque posicionamento é tudo. O posicionamento define todos os aspectos da sua marca e como você vai se apresentar. Eu sou fundador da agência Salt e ao longo desses 11 anos eu tive a oportunidade de desenvolver marcas, identidades visuais e ajudar muitos médicos, speakers renomados e muito influentes a encontrarem a sua maneira de se comunicar, acertarem o seu tom de voz, a identificarem o seu arquétipo. E hoje a gente vai trazer um pouco mais desse reforço da importância do posicionamento e como ele é fundamental para vocês gerarem valor. A Gil comentou sobre a polêmica, né, o assunto que estava nesses dias da trend da Madonna, e lá na agência a gente tem, né, um certo contato direto com os nossos clientes e uma coisa é fato, né? Independente do lado que você estiver, se você é a favor ou contra a maneira que a Madonna se apresentou, fato é, ela foi fiel ao posicionamento dela. A Madonna sempre foi polêmica, ela sempre utilizou da sensualidade para poder gerar atenção. A gente sabe que grande parte ali é marketing, né, gente? E deu certo. Tanto que teve gente comentando dela contra, teve gente falando na diva do pop super maravilhosa e todos estavam falando sobre ela, né? O fato é, posicionamento, ele tem a ver com a sua identidade, com a sua autenticidade, né? Não dá para a gente poder fugir disso, é o que a gente acabou de ouvir. Eu quero contar a história de 3 grandes nomes da medicina, médicos que são influentes, médicos comunicadores, speakers, que a gente teve o privilégio de estruturar toda a comunicação e identidade visual. E na prática, como a gente faz para poder fazer toda essa parte de identidade visual, de comunicação, identificar os arquétipos, o tom de voz, arquétipo e posicionamento, gente, vocês vão ouvir muito ao longo desses 2 dias, porque o Speakers of the Future, o conteúdo foi selecionado justamente para a gente trazer aquilo que é eficaz, aquilo que realmente gera resultados. A gente quer realmente que vocês saiam daqui entendendo as chaves que realmente viram a carreira, viram a trajetória e a comunicação de vocês. Eu vou contar um pouco da história desses 3 médicos. Ao longo desses 11 anos, a gente teve a oportunidade de desenvolver e estruturar a marca e comunicação de mais de 1.000 médicos, mas eu selecionei esses 3 e são 3 da mesma especialidade. Os 3 são dermatologistas, para que vocês possam entender que mesmo dentro da mesma área é possível a gente trabalhar, estruturar uma identidade de marca muito fiel à personalidade de cada um desses médicos. Vamos começar com o Dr. Marcos Moraes. Dr. Marcos, ele é um speaker muito conhecido de uma das principais empresas da indústria farmacêutica. Ele abre os eventos no mundo, no Brasil, principalmente aqui na América Latina. E ele sempre foi muito influente, mas ele entrou de uma maneira mais tardia na comunicação.
quando ele nos procurou, que foi exatamente na pandemia, eu suspeito que o ócio ali da pandemia fez ele refletir e falar, não, eu preciso realmente me posicionar. Mas fato é, eu perguntei, doutor, por que até hoje você não estabeleceu e estruturou a sua marca, a sua comunicação? Foi muito interessante o que ele falou. Ele falou, Thiago, já tem tantas vozes, já tem tantos colegas falando a mesma coisa, eu não entendi ainda um propósito. Para que eu vou me esforçar tanto, sabe? Porque eu subo lá no palco, eu faço as minhas palestras, isso para mim me realiza. E por que eu vou ali para a mídia social? Ainda não entendi, não identifiquei um propósito. E eu acho que o tempo ali livre da pandemia fez ele refletir e encontrou uma maneira de se comunicar. Então ele nos procurou e ele estava vivendo um momento de muita insatisfação com o que ele estava vendo nas mídias sociais. A gente está falando da pandemia dos anos 2020, né? Onde a chamada harmonização facial estava super em alta. A gente via cada caso super estranho de antes e depois. Muitos profissionais manipulando foto, manipulando sombra, manipulando o ângulo para poder forjar resultados que não eram reais. E a gente estava vivendo também um tempo do exagero nos procedimentos injetáveis, né? E ele, né, como um professor, um mega injetor, estava gerando uma inquietação. E eu lembro que o briefing foi quase um desabafo, né? Ele começou a falar um tanto de coisa, assim, Thiago, eu não estou aguentando mais, olha isso aqui, me mostrava foto, me mostrava perfil de profissionais não médicos. Ele falou assim, Thiago, pelo amor de Deus. E eu falei, doutor, então como você vai se posicionar? Ele falou assim, Thiago, eu quero bater de frente. Eu quero alertar o que está acontecendo na área da medicina estética e até mesmo fora da medicina, né? E aí a gente entendeu que o posicionamento, né, que ele iria adotar era muito voltado para isso, para ser uma resposta, uma voz para esclarecer realmente o que estava acontecendo, os truques, os artifícios que estavam sendo gerados para as fotos dos antes e depois. E uma das coisas, gente, quando a gente está estruturando a identidade de marca, são os arquétipos. Quem aqui já tem claro qual é o seu principal arquétipo? Nossa cliente aqui, doutora Ana, que já fez posicionamento de identidade, né? Tem alguém? Doutora Carolina, o que são os arquétipos? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. O arquétipo é a identidade central da marca, né? Quando a gente trabalha com arquétipo, a gente atribui características humanas a uma marca. E do Dr. Marcos, olha só, o arquétipo daquele momento, a narrativa dele era o rebelde. Pode parecer um pouco estranho, né? Rebelde, mas era exatamente como ele queria se posicionar. Qual que é a característica do arquétipo rebelde? Ele luta por mudança e justiça. Ele tem ceticismo, questionamentos, representa a voz que já se cansou do sistema. Coragem, inquietação e inconformismo. Esse arquétipo, ele vem realmente para poder trazer um tipo de esclarecimento do que estava acontecendo. Então ele fez exatamente assim na comunicação. Olha só, esses foram os primeiros posts que a gente trabalhou. E ele falou, Thiago, eu não tô nem aí, se me passar papel de ridículo, eu vou fazer essas fotos aqui, vou mostrar para o mundo o que realmente acontece na manipulação aqui das fotos. E então ele trouxe aqui os truques dos famosos antes e depois, de sombra. Ele trouxe muito a relação do bom senso na parte de injetado. Gente, foi um posicionamento super interessante. E o que a gente viu? Foi um case super legal, até surpreendente para a gente lá na Salt. Trouxe muito compartilhamento. Quando ele mandou o print para a gente dos insights do Instagram, ele falou assim, Thiago, eu estou assustado com o tanto de aviãozinho de compartilhamento que teve e os feedbacks. E o que ele me falou, que ele recebia muita mensagem falando, Dr. Marcos, você falou tudo o que eu sempre quis dizer, mas eu nunca tive coragem de postar. Então o arquétipo rebelde, ele vem com essa voz mesmo, sabe? Uma resposta. E ele trouxe, né, um posicionamento muito forte até mesmo para os pacientes dele. Porque os pacientes falavam assim, doutor, não acredito que isso acontece na mídia social, não. Então eu vou em você porque em você eu confio. Em você eu sei que está tudo certo, eu sei que você não vai cometer exageros. Então ele trazia fotos, né, pegava da internet falando, eu quero revelar isso aqui, a incrível arte dos novos experts injetores, piorar o que é naturalmente belo. Então é um posicionamento de coragem realmente, né? E aí a gente definiu toda a identidade visual com base nessa essência, no DNA. Por isso, gente, é importante a gente se autoconhecer, entender
qual que é a resposta que eu posso dar para o mundo, né? Será que eu vou ser só mais um ruído ali nas mídias sociais ou não? Eu vou ser uma voz que realmente faz diferença. As fotos, né, foram intencionais, o estilo de fotografia, então, bem Mr. M, né? E é interessante que algumas pessoas chamavam ele de Mr. M pelo fato do nome começar com M, né? Mas aquele personagem, o Mr. M, ele fazia exatamente isso. Ele pegava os truques dos mágicos e trazia uma revelação. Então, dentro da dermatologia, o pessoal falava: ô Marcos, você é o Mr. M dos injetáveis. O site, muito fiel ao posicionamento, à identidade, isso é extremamente importante. Então, quando a gente estruturou todo o site dele, a gente precisava identificar com clareza o estilo visual, as cores, tudo com muita compatibilidade, né, para gerar valor. Doutora Juliana Sarrubi, também uma speaker conhecidíssima, de um dos maiores laboratórios de injetáveis. E quando ela nos procurou, o que a gente fez? A gente teve uma conversa para conhecer a história dela. A história de superação, de onde ela saiu, como ela deu uma reviravolta ali na carreira dela, como ela se reposicionou e como ela superou os desafios. E o arquétipo que a gente identificou é o arquétipo da heroína. Arquétipo da heroína. O que é um arquétipo da heroína? É aquela pessoa... Lembra das histórias infantis em que tem uma pessoa que está com uma vida comum, aí acontece um desafio e ela tem que se superar e ela chega no ápice, né? E ela consegue no final ser bem-sucedida. O arquétipo do herói é bem assim. A Nike, ela utiliza o arquétipo do herói, porque ela está o tempo todo incentivando: just do it, faça isso, você consegue, você pode. E é o estilo da doutora Juliana Sarrubi. Ela é esforçada, corajosa, busca pela excelência, tem altas habilidades, fonte de inspiração para outros, forte conexão emocional com o seu público. Então perceba que até a identidade de fotografia é fiel ao arquétipo. Quando ela foi fazer a seleção das roupas para as fotos, né, a gente falou: olha, o arquétipo dela é a heroína. Então a consultora trouxe bastante couro para a fotografia, porque conecta, né, com esse aspecto de poder, a pose, a direção fotográfica. Então tudo, gente, na comunicação é intencional. O conteúdo nas mídias sociais sempre voltado para estímulo, para motivação. A diversidade está na essência da beleza. Quero destacar a sua beleza, não somente um procedimento. Então, o tempo inteiro trazendo motivação, um estilo realmente do arquétipo da heroína. Sempre com muita autenticidade, né? A gente traz bem o rosto dela, a imagem dela na fotografia, porque isso realmente traz um aspecto de verdade. A identidade visual é extremamente compatível. Quando a gente fala de identidade visual, gente, isso é importantíssimo para gerar valor. Por quê? Ela tem que ser completamente compatível com o posicionamento que a médica deseja alcançar, né? Que foi o que a doutora Juliana buscou. Então, a escolha das cores, a escolha dos elementos, tudo isso foi pensado para gerar valor para o nome. E aqui uma dica, né? Quando a gente está fazendo a estruturação de marca, algo que a gente leva muito em conta é um projeto. É algo que a gente possa estruturar para reforçar a autoridade. A doutora Juliana Sarrubi, ela é referência em tratamentos injetáveis na região glútea. E como reforço dessa autoridade, a gente desenvolveu o Glúteo Sculpt Academy, que é um curso online presencial voltado para os procedimentos injetáveis. Então é mais uma estratégia para a gente poder trazer esse reforço de autoridade. Todo o site, toda a comunicação, toda a identidade muito voltada ao posicionamento dela. Quando o paciente acessa o site, quando recebe uma indicação, busca o nome dela no Google, vai ter uma impressão positiva. Não vai ter incoerência na comunicação, no posicionamento. Tudo que a gente faz, desde a identidade visual, a mídia social, ao site, tudo é muito compatível com o posicionamento. Dr. André Braz, né? Uma referência mundial na medicina. E tão interessante que eu tive a oportunidade de estar com o Dr. André na casa dele, então conheci bem intimamente ele. E eu sei que ele é exatamente como ele se posiciona, né? Uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que realmente passa a mensagem de status e, sem sombra de dúvida, o Dr. André, ele precisava realmente, né, de uma ajuda na parte de comunicação, porque ele tinha uma presença maravilhosa nos congressos, mas o Instagram dele estava um pouco negligenciado na época.
Na verdade, o nosso desafio foi o seguinte: ele perdeu a conta do Instagram quando ele nos procurou. Então pensa bem, ele estava no momento de vida onde ele estava dançando a B-Face, a técnica B-Face, que estava sendo divulgada na Vogue, nos principais canais de imprensa. Ele tinha acabado de lançar o Preenchimento Global da Face, que é um livro que está presente, né, em praticamente todos os consultórios e congressos aí, sobre preenchimento, mas ele tinha perdido a conta dele no Instagram. Então, nosso desafio foi reestruturar o posicionamento dele, a imagem da marca, e ao mesmo tempo comunicar tudo isso que estava acontecendo com ele. Então, foi um grande desafio, mas a gente conseguiu trazer uma comunicação muito eficaz. O arquétipo governante, sem dúvida, o governante é aquele que é autoridade. Rolex, o relógio Rolex, isso não é Rolex não, tá, gente? Mas é só para ilustrar. Ele conta muito, né, sobre essa questão da marca, mas é um tipo de arquétipo que é muito voltado para o status, autoridade, liderança, o poder e confiança e domínio. É um líder nato. Quem conhece o Dr. André sabe. Olha a identidade de fotografia, como está muito voltada para esse arquétipo governante. Então, quando você for fazer a sua sessão de fotos, não faz de uma maneira como todo mundo faz, padronizada. Entenda a sua essência, entenda o seu posicionamento, entenda exatamente o que você deseja passar. Toda a parte de identidade de comunicação, muito voltada para o arquétipo governante, status, poder, uma comunicação mais para o preto e branco, trazendo luxo, sofisticação, muito voltado à arte. O Dr. André, ele aprecia a arte, ele tem esse amor pela arte, esse apreço. Então a gente trouxe para a comunicação muitos cards que têm essa essência de fotografia artística, de artes plásticas, e hoje muitos se inspiram no Instagram do Dr. André para poder criar a sua marca. O site extremamente contemporâneo, sofisticado, bem inovador, e como reforço de autoridade, um projeto junto com 2 outros injetores, que é o Q-Injectors, um projeto de ensino, uma plataforma de ensino, que se tornou um dos maiores congressos aqui do país. O que eu quero dizer, gente? Quando a gente está falando de valorização de marca, valor de marca, é muito importante a gente associar o branding, que é a visão voltada para a sua marca, com comunicação e percepção visual. E eu quero focar um pouco na percepção visual, porque a gente sabe que nós, seres humanos, somos altamente visuais. A gente foi formatado assim. Se você estiver caminhando e se deparar com um belo IP frondoso como esse aqui, os nossos olhos vão se voltar exatamente para esse IP. E aí muita gente chega para a gente e fala: Thiago, eu preciso realmente trabalhar um aspecto de elegância, de sofisticação na minha marca? E eu falo: olha, se você quer se destacar, isso na natureza. Aquilo que é diferente, aquilo que é belo, isso atrai o nosso olhar. É algo natural, a gente aprecia. Olha esse exercício. Você julgando apenas pela embalagem, qual desses 2 chocolates você pagaria mais? Estaria disposto a pagar um pouco mais? Qual desses 2 profissionais, vamos supor que eles sejam advogados, qual desses 2 te passa mais confiança e credibilidade julgando apenas pela aparência, pela roupa? Qual desses 2 arquitetos você teria mais confiança em contratar para reformar o seu consultório? Um que tem um site com todo o seu portfólio de serviços, uma marca bem estruturada, imagens belíssimas, ou alguém que não tem presença digital, não tem site? Então perceba que da mesma forma que você julga e faz esse exercício, o seu paciente faz também. Quando ele busca o seu nome no Google, não encontra um site. Quando ele vê na sua vitrine de divulgação, que é a sua mídia social, e não encontra valor, não percebe uma presença forte. Então, tudo isso, né, quando a gente fala de percepção visual, eu vejo que a gente, às vezes, foca em ser tecnicamente bom, e isso é super importante, é por isso que vocês estão aqui, desenvolvendo habilidades, soft skills, mas não adianta nada a gente ser e não projetar. Não adianta a gente ser e não comunicar, ainda mais nos dias de hoje, em que a comunicação está cada vez mais competitiva. Então, dominar a comunicação e expor isso é fundamental. Qual desses 2 médicos, julgando apenas pela identidade visual, você teria mais confiança em firmar uma parceria?
A sua identidade visual está diretamente relacionada à percepção que o público terá sobre você. E vai desde a escolha das cores, pessoal. A gente não escolhe cor de uma maneira aleatória só por preferência. Tem que ser intencional, tem que estar baseada na sua comunicação. Isso aqui o marketing entendeu há anos. Tanto que, por exemplo, o vermelho, né, que é uma cor que desperta energia, apetite. Os restaurantes de fast food já utilizam vermelho há anos. Então não dá para a gente escolher para a nossa identidade, para a nossa comunicação, cores de forma aleatória. Tudo tem que ser intencional. Aqui algumas identidades que nós desenvolvemos lá na Salt. Então sempre com muito apreço aos detalhes, sempre voltado para a sofisticação. A criação de nomes também para clínicas, né? Então, por exemplo, Benali é a junção do latim de duas palavras, de bene, que é benefício, e quali, de qualidade. Então, sempre voltado ao posicionamento, a mensagem principal da marca. Doutora Mariana, que estava aqui com a gente, né? Então, quando ela nos procurou, a gente conversou bastante. A doutora tem aí uma história, uma trajetória na moda. Ela trabalhou, ela teve um canal no YouTube, não sei se vocês sabem, né, relacionado à culinária. Então a gente foi entendendo realmente a personalidade dela para trazer isso para a identidade. Doutora Cíntia Cavalim, percebam, gente, que o paciente, ele avalia isso aqui, ó, os detalhes. A xícara que foi pensada de uma maneira estratégica e conectada com a identidade visual, a toalha que vai ser utilizada ali no procedimento, tudo isso são os detalhes que reforçam o valor da sua marca. E o mercado de luxo entendeu isso há muito tempo, né? A questão do cheiro, a questão dos detalhes, a questão da textura, tudo isso é importantíssimo. Desde grandes clínicas até pequenos consultórios boutiques, tudo tem que ser muito pensado. Eu tenho uma cliente de Piracicaba, ela fez um caminho inverso que a maioria dos médicos fazem. Ela saiu de uma clínica que ela tinha um espaço de 1.000 metros quadrados, e foi para um espaço de 40 metros quadrados. Bom, fez o caminho inverso que as pessoas buscam, né? E o que a gente percebeu? Que no espaço maior, ela não conseguia trazer um acolhimento, uma atenção como ela gostaria para os pacientes, principalmente no que diz respeito aos detalhes. E foi tão interessante que, por mais que ela estivesse fazendo essa redução de espaço físico, ela conseguiu faturar muito mais e ter muito mais sucesso nos seus atendimentos. Então, uma coisa que eu sempre digo, que sucesso é algo muito individual, né? Tem gente que, para sucesso, é ter uma clínica de 1.000 metros quadrados, com 80 funcionários. Para outros, isso é um fardo. Tem gente que sucesso é ter tempo de qualidade com o paciente, bater papo, saber da vida dele e ver a transformação que está acontecendo. Então, é importante vocês chegarem para uma agência, assim como eu peço, né, lá na Salt, a gente faz todo um estudo, normalmente algumas empresas indicam a gente, saber exatamente o que você quer e o que é sucesso para você, né? Aqui outros materiais que a gente trabalha, identidade olfativa, experiência do paciente, tudo isso tem que estar muito conectado. Parte de sinalização, de mídia indoor. Você é a sua marca e sua marca é o seu principal ativo. Por isso é importantíssimo você pensar, né, em tudo como marca. Muita gente vê esses médicos bem posicionados que eu trouxe aqui, né, doutor André Braz, doutora Juliana Sarubi, doutor Marcos Moraes, e muitos associam o fator sorte. Eu acredito sim que oportunidades chegaram na vida deles, mas eles estavam bem posicionados e estruturados para aproveitar muito bem essa oportunidade. E se eu puder brincar um pouco com essa palavra sorte, eu brincaria da seguinte forma. Primeira coisa que vocês precisam pensar é na sua identidade, em ser. Quando a gente busca capacitação, a gente se sente mais seguro para se posicionar. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente se sente mais diferenciado em relação aos demais colegas. A gente entende realmente o nosso propósito. Então, ser é fundamental, é você entender realmente a sua identidade. O segundo ponto, a originalidade, a diferenciação. Uma coisa que eu escuto muito, né, Thiago, para que eu vou colocar tantos conteúdos a respeito disso, sendo que tem tanta gente falando a mesma coisa? O que eu falo é, se a pessoa está te seguindo, se ela tem a sua atenção, você já conseguiu melhor que a atenção dessa pessoa. E ela está querendo ouvir de você essa mensagem. Então não perca essa oportunidade, né? A maneira que alguém conta, desde uma história infantil para outra pessoa, faz toda a diferença na interpretação que a gente tem daquela história, não é mesmo? Então a maneira que você fala é única. Você tem que aproveitar o que você tem de melhor, que é a sua autenticidade. Seja uma resposta
cria um movimento. Dr. Marcos Moraes, com toda aquela inquietação que ele tinha a respeito do mundo dos injetáveis, ele criou um movimento. E ele encontrou pessoas que identificavam e pensavam como ele. E isso gerou um movimento de transformação e deu segurança para outras pessoas se posicionarem também, né? Qual a resposta que você pode ser para o mundo, para os seus seguidores, para as pessoas que te acompanham? O seu tom de voz, que vai muito além da maneira que você fala. O tom de voz é como vai ser sua comunicação, se ela vai ser mais pro lado do humor, mais autêntica, mais rígida, mais de confronto. Qual que é a forma que você vai se comunicar? E por último, a exposição, que ao longo desses 11 anos eu percebo que é uma das maiores dores dos médicos. A exposição, porque isso requer vulnerabilidade. Só que, para que a sua marca e a sua mensagem chegue para o maior número de pessoas, precisa realmente dessa exposição. Precisa de volume de comunicação, mas não de uma maneira aleatória, só para gerar ruído, mas que seja realmente uma voz que faça diferença. E ao longo desses 11 anos eu vejo médicos que são extremamente qualificados, são tecnicamente excelentes, mas que estão hoje frustrados porque veem médicos mais novos, ou até profissionais não médicos, muito bem posicionados, porque souberam dominar a comunicação. Tiveram coragem de se expor. Então vocês estão aqui, vocês têm certeza, são tecnicamente excelentes, estão aqui buscando novas habilidades. Mas virem essa chave. Tenham coragem realmente para se expor. Como diz Albert Einstein, a mediocridade se auto-perpetua quando os homens bons ficam inerentes. Não fique inerente. Não fique inerente. Oi? Inerte, desculpas. Estava tentando entender o que você estava falando. Que bom que vocês estão prestando atenção. Mas isso é verdade, gente. Quando a gente fica inerte, realmente, a gente dá lugar para aqueles que não são bons. E isso está nas mãos de vocês, né? Vocês têm um dom dado por Deus, talentos que vocês buscaram, habilidades que vocês buscaram, e essa é a hora de virar a chave e realmente se posicionar. Muito obrigado.